Parte 4. Impactos e riscos para a sociedade. Já falamos dos principais benefícios que Machine Learning está trazendo e poderá trazer nos próximos anos. Mas existem riscos de que, com toda a tecnologia, Machine Learning seja usada também para ameaçar o homem, a sociedade e a natureza. Desemprego. Andrew Ng, um dos mais proeminentes figuras em Machine Learning, afirma que das coisas que me preocupam com a inteligência artificial, a mudança no perfil dos empregos é a principal. Precisamos garantir que a riqueza que criamos seja distribuída de forma justa e equitativa. Devemos pensar qual é a sociedade que estamos construindo e certificarmos-nos de que será justa, transparente e equitativa. Não há dúvida que algumas profissões serão substituídas por Machine Learning. Por exemplo, bots inteligentes estão se tornando melhores e melhores em modelar conversas e relacionamentos humanos, porque os seres humanos são limitados na atenção e cortesia que podem oferecer para outra pessoa, mas os bots podem canalizar recursos virtualmente ilimitados para construir relacionamentos. As pesquisas mostram que uma parte das profissões existentes desaparecerá em algumas décadas. Veja algumas: telemarketing, contadores, recepcionistas, carteiros, revisores, vendedores. No que se refere ao desemprego, existem hoje duas visões que se opõem. A primeira nos diz que não haverá desemprego em massa. Ela afirma que a história tem demonstrado que quando o progresso tecnológico acelera, assim também ocorre com o crescimento, os padrões de vida e o emprego. Sabemos que novas tecnologias reduzem o emprego em áreas específicas e a curto prazo, mas é óbvio que a informática, por exemplo, não causou desemprego em massa. Segundo essa visão, aqueles que preveem o desemprego em massa veem apenas os empregos pré-existentes perdidos. Eles não têm a imaginação ou conhecimento da história e da economia para ver que a tecnologia cria novos empregos. Machine Learning não vai levar ao desemprego em massa, mas vai abalar as fundações de muitas empresas que dependem de tecnologias ultrapassadas que irão resultar em sua extinção. Já na segunda visão, defendida principalmente pelo historiador Yuval Harari, de fato, algumas profissões são suscetíveis de aparecer, designers do mundo virtual, por exemplo. Mas tais profissões provavelmente exigirão mais criatividade e flexibilidade, e não está claro se os motoristas de táxis desempregados de 40 anos de idade ou agentes de seguros serão capazes de se reinventar como designers do mundo virtual. E mesmo que o ex-agente de seguros de alguma forma faça a transição para um designer do mundo virtual, o ritmo de progresso é tal que dentro de outra década ele poderia ter que se reinventar novamente. O problema crucial não é criar novos empregos, o problema crucial é criar novos trabalhos que os humanos executam melhor do que os algoritmos. Consequentemente, por volta de 2050, uma classe nova de pessoas pode emergir, a classe inútil. Pessoas que não estão apenas desempregadas, mas não são empregáveis. Então, como essa classe de pessoas seria sustentada e o que ela fará o dia todo? Talvez fiquem jogando videogames em um mundo de realidade virtual. Bem, eu tenho certeza de que, à medida que a inteligência artificial progride, ela assumirá grandes setores da força de trabalho. Se essa força de trabalho poderá ser efetivamente aproveitada, não estou tão certo. Profissionais liberais. Medicina. Como vimos, a crescente disponibilidade de dados de saúde e o rápido desenvolvimento de métodos analíticos de Big Data tornaram possível as recentes aplicações bem-sucedidas da inteligência artificial na área de saúde. Usando aplicativos como o Watson da IBM, por exemplo, o médico de sua família poderá lhe dizer que você enfrenta altos riscos de diabetes
mas não precisa se preocupar muito com ataques cardíacos. Ele poderá determinar que uma medicação popular que ajuda 90% das pessoas é inútil para você, e você deve tomar outra pílula que seria fatal para muitas pessoas, mas perfeita para você. É quase consenso entre os especialistas que a inteligência artificial não tomará o trabalho dos médicos e não monopolizará a medicina. Pelo contrário, como a inteligência artificial ajudará a automatizar tarefas administrativas e assumir tarefas monótonas do dia a dia, ela liberará tempo para que os profissionais médicos finalmente cumpram sua missão: ajudar as pessoas em suas jornadas para uma boa saúde. Na figura vemos que uma tomada de decisão começa e termina nas mãos de um médico. Direito. Deep Learning tem a capacidade de analisar os dados para ajudar a fazer previsões sobre resultados de processos judiciais melhor do que os seres humanos. Os clientes frequentemente pedem para seu advogado prever o futuro com perguntas como: qual a probabilidade de ganhar ou devo negociar? Com o uso de Deep Learning, que tem acesso a anos de dados experimentais quase instantaneamente, os advogados são capazes de responder melhor tais perguntas. O trabalho do advogado será concentrado em decidir ações com base nos dados levantados pelo algoritmo de forma praticamente instantânea, como vemos na sequência da figura, e a ele caberá avaliar as respostas que recebeu do sistema de Machine Learning. Recrutamento. A inteligência artificial está entrando forte nos processos de recrutamento. De acordo com os dados da área, 96% dos profissionais sêniores de RH acreditam que a inteligência artificial tem o potencial de aumentar muito a aquisição e retenção de talentos. Em média, os recrutadores gastam 14 horas por semana para concluir tarefas manuais. Ao usar software de agendamento e verificadores de currículo automatizados, os recrutadores podem gastar tempo em prioridades, como a construção de relacionamentos genuínos com candidatos potenciais. Chatbots podem dar aos candidatos respostas a perguntas específicas relacionadas à contratação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vez de esperar que os recrutadores respondam às consultas por e-mail. De novo, como vemos na figura, o processo de recrutamento usando Machine Learning começa e termina com o recrutador. Desigualdade. Como vimos, de uma forma ou de outra, Machine Learning terá grande impacto no emprego, reduzindo a força de trabalho ou deslocando os empregos existentes para novas modalidades. Um outro aspecto dessa questão tem a ver com a forma como a automação impactará a desigualdade entre as pessoas. A inteligência artificial e o aumento da automação vão dizimar os empregos da classe média, piorar a desigualdade e arriscar uma revolta política significativa, Stephen Hawking avisou em 2016. Os economistas Anton Korinek e José Stiglitz, da Columbia University, afirmam que, nos Estados Unidos, por exemplo, os períodos de vida esperados dos pobres e dos ricos divergiram significativamente nas últimas décadas, em parte devido ao acesso desigual aos cuidados de saúde e às novas tecnologias cada vez mais dispendiosas que só estão disponíveis para aqueles que podem pagar. Por exemplo, os gastos de saúde vêm aumentando bem mais rapidamente que o aumento da renda nos Estados Unidos. Uma explicação para o aumento da desigualdade dada por Yuval Harari é que enquanto no século XX uma elite relativamente pequena explorou as massas de trabalhadores, embora exploradas, ainda eram muito importantes. Elas se sindicalizaram, entraram em greve e até organizaram revoluções. Como já vimos, segundo Harari, no século XXI, devido à automação, grande parte das pessoas serão irrelevantes. Elas não serão exploradas, elas são apenas irrelevantes, e é muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que lutar contra a exploração. Usando o Machine Learning, uma empresa pode reduzir drasticamente a dependência na força de trabalho humana. E isso significa que as receitas vão para menos pessoas,
os proprietários e os acionistas das empresas. Já estamos vendo um fosso crescente de riqueza em que os fundadores das empresas levam para casa uma grande parte do valor econômico que criam. Por exemplo, em 2014, aproximadamente as mesmas receitas foram geradas pelas 3 maiores empresas em Detroit e as 3 maiores empresas do Vale do Silício. Apenas que no Vale do Silício havia 10 vezes menos empregados. Se estamos realmente imaginando uma sociedade pós-trabalho, como estruturar uma economia justa? Ética. Em 2009, acadêmicos e especialistas técnicos participaram de uma conferência para discutir o impacto potencial de robôs e computadores e a possibilidade hipotética de que eles poderiam se tornar autossuficientes e capazes de tomar suas próprias decisões. Eles observaram que algumas máquinas adquiriam várias formas de semi-autonomia, incluindo serem capazes de encontrar fontes de energia por conta própria e de escolher de forma independente alvos para atacar com armas. Ressaltaram, porém, que a autoconsciência como descrita na ficção científica é improvável, mas que haviam outros perigos potenciais e armadilhas. Alguns especialistas e acadêmicos questionaram o uso de robôs para o combate militar, especialmente quando esses robôs recebem algum grau de funções autônomas. Para exemplificar esse dilema, imagine este cenário. Os freios de um carro autoconduzido falham quando ele está prestes a alcançar uma faixa de pedestres. Um sem-teto e um criminoso estão cruzando na frente do carro. 2 gatos estão na pista oposta. Deve o carro avançar sobre os gatos ou nas 2 pessoas? Esse é um dilema ético relativamente simples, e as pessoas preferem esmagadoramente salvar vidas humanas do que de animais. Mas e se a escolha for entre 2 pessoas idosas e uma mulher grávida? Uma pessoa atlética ou alguém que é obeso? O estudo publicado pela Nature identificou algumas preferências que eram muito fortes. As pessoas optam por salvar pessoas sobre animais de estimação, poupar muitos sobre poucos e salvar as crianças e mulheres grávidas sobre pessoas idosas. Mas também encontrou outras preferências para poupar mulheres sobre homens, atletas sobre pessoas obesas e pessoas de status superior como executivos, em vez de pessoas sem teto ou criminosos. Como então deveria ser programado o carro autônomo nestas situações? A grande preocupação que eu tenho é que as pessoas lendo isso vão pensar que esse estudo está nos dizendo como implementar um processo de decisão para um carro autônomo, disse Benjamin Coopers, da Universidade de Michigan. A questão não é realmente sobre dizer se eu estou enfrentando este dilema, quem eu vou matar, e sim se podemos imaginar uma situação em que esse dilema poderia ocorrer, que decisão prévia devo ter feito para evitar isso. Desinformação. Criar fake news é fácil, mas agora temos o deepfake, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos falsos, mas realistas. Por exemplo, de pessoas falando coisas surpreendentes. Veja neste vídeo o Obama falando coisas inconcebíveis. Ele chama o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um completo M. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information
is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Um algoritmo de Deep Learning é treinado com milhares de fotos e vídeos das pessoas envolvidas, de forma que o sistema aprende as expressões características de um determinado rosto, como ele se mexe, como ele reage à luz e sombras e etc. Esse treino é feito com o rosto do vídeo original e com o novo rosto, até que o programa seja capaz de encontrar um ponto comum entre as duas faces e costurar uma sobre a outra. Não dá para explicar aqui como isso é feito, mas basicamente significa gerar uma face para o sujeito B com a mesma expressão e orientação do sujeito A, como no vídeo em que à esquerda as expressões faciais da artista Anisa Sanusi são extraídas de um vídeo e à direita uma rede Deep Learning treinada está reconstruindo a face do designer de jogos René Hoffman para corresponder à expressão de Anisa. Deve ser óbvio nesse ponto que a tecnologia por trás do deepfake não se restringe às faces. Efeito de vingança. Um fator bastante polêmico e que não tem a ver somente com machine learning é o chamado efeito de vingança. O efeito de vingança, revenge effect, é quando a tecnologia tem um efeito oposto do propósito para o qual foi desenvolvida. Essa ideia se baseia no fato de que muitas vezes é difícil prever todos os efeitos da introdução de novas tecnologias ou tecnologias existentes em novas situações. Existem casos históricos e contemporâneos de consequências não intencionais. Por exemplo, apesar das alegações de uma vida melhor através das tecnologias mais avançadas, estamos, às vezes, mais descontentes do que quando não as possuíamos. Para mim, o efeito mais visível é o quanto as novas tecnologias de comunicação reduziram o diálogo socialmente valioso e a empatia entre as pessoas. É verdade que os robôs inteligentes podem reconhecer emoções de expressões faciais, palavras e gestos corporais e ajustar o seu comportamento em resposta. Mas eles estão longe de conseguir julgar o que outra pessoa pode estar pensando ou para ver as coisas do ponto de vista desta pessoa, assim como reconhecer e partilhar a sua experiência emocional. Já existem evidências de que houve uma diminuição na empatia na última década, e alguns estudos mostram que a empatia é afetada negativamente pelo uso da tecnologia, especialmente o uso das mídias sociais, principalmente porque a tecnologia tende a diminuir a interação face a face. Por exemplo, quando as pessoas veem algo desagradável nas mídias sociais, elas vão rotulando a pessoa que elas provavelmente não conhecem como nazista, racista, sexista ou intolerante. Privacidade. Seremos capazes de nos defender da exploração por aqueles que usam inteligência artificial com segundas intenções? Inteligência artificial pode ser usada em prol ou contra nós por pessoas, corporações e agências governamentais. Hackear um ser humano é entender o que está acontecendo dentro de você no nível do corpo, do cérebro e da mente, e com isso é possível manipular, controlar e até mesmo substituir seus desejos. O CEO da Apple, Tim Cook, nos avisa que avançar a inteligência artificial coletando enormes perfis pessoais é preguiça, não eficiência. Para que a inteligência artificial seja verdadeiramente inteligente, ela deve respeitar os valores humanos, incluindo a privacidade. Se errarmos, os perigos são profundos. Não é apenas uma possibilidade, é uma responsabilidade. Na busca da inteligência artificial, não devemos sacrificar a humanidade, a criatividade e a engenhosidade que definem a inteligência humana. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, a legislação de privacidade abrangente que entrou em vigor em 2018, foi o primeiro esforço em larga escala para oferecer aos consumidores maiores proteções legais. Entretanto, tais proteções encontram uma situação mais e mais complexa. Com todas as maravilhas proporcionadas pela inteligência artificial, a necessidade de dados
é maior do que nunca, principalmente dos consumidores. Como equilibrar a necessidade voraz de dados usada para melhorar a vida das pessoas com as proteções que os consumidores estão exigindo? As estruturas jurídicas podem ajudar a gerir o conflito inerente entre a inteligência artificial e a privacidade? E o que é privacidade em 2019, afinal? Preconceito. Embora a inteligência artificial tenha capacidade de processamento muito além da humana, nem sempre se pode confiar que ela é justa e neutra. Não devemos esquecer que os sistemas de inteligência artificial são criados por seres humanos, que podem ser tendenciosos e preconceituosos. Por exemplo, em sistemas de justiça criminal. Nessa situação, se alimentarmos desproporcionalmente os dados sobre crimes cometidos por negros em um modelo de predição de crime, então é claro que a previsão do nosso modelo será tendenciosa contra as comunidades negras, porque esta é uma amostra distorcida. Se os grupos minoritários são subrepresentados em nossas amostras de dados, por exemplo, mulheres ou transexuais, então, novamente, podemos esperar que nosso modelo terá um viés. Um exemplo bem claro em nossos dias está embutido em nossos cliques diários. Se você é de esquerda, a tendência é que seus amigos na web também sejam e que as notícias que você recebe tendem a privilegiar a esquerda, e vice-versa. Isto faz com que você acabe meio que encurralado em um nicho onde somente as notícias que de alguma forma estejam de acordo com sua maneira de pensar sejam recebidas. Um caso seminal ocorreu nos Estados Unidos quando a ProPublica, uma organização sem fins lucrativos americana, analisou criticamente o software de inteligência artificial conhecido como Compass. Compass tem sido usado para prever quais criminosos são mais propensos à reincidência. O software estima a probabilidade de um réu reincidir com base em suas respostas a 137 perguntas de pesquisas do tipo mostrado na figura. Descobriu-se que o algoritmo Compass foi capaz de prever a tendência de um criminoso condenado à reincidência. No entanto, quando o algoritmo estava errado em sua previsão, os resultados foram exibidos de forma diferente para infratores negros e brancos. Verificou-se que os algoritmos desenvolviam resultados tendenciosos em como ele analisa os infratores negros. Erros catastróficos. À medida que a tecnologia de inteligência artificial avança, seu potencial para criar situações perigosas está se tornando mais aparente. Imagine um sistema de inteligência artificial que é treinado para erradicar o câncer no mundo. Depois de muitos exemplos e muito processamento, ele apresenta uma fórmula que de fato traz o fim do câncer, matando todos no planeta. O computador teria alcançado seu objetivo de erradicar o câncer, de forma muito eficiente, mas não da maneira como os humanos o pretendiam. De fato, quando Watson da IBM foi encarregado de ajudar os médicos a diagnosticar pacientes com câncer, ele deu inúmeras recomendações de tratamentos inseguros e incorretos. Um dono de um Tesla Modelo 3 na Califórnia morreu ao usar o recurso de piloto automático. E no Arizona, um veículo Uber autônomo atropelou e matou um pedestre, embora houvesse um motorista ao volante. Porém, poucas aplicações de inteligência artificial são tão potencialmente perigosas como sistemas de armas autônomas. Em todo o mundo, a indústria de armas está explorando a utilização da inteligência artificial e alguns especialistas estão profundamente preocupados com a perspectiva de perder o controle sobre um armamento devastador. O uso da inteligência artificial parece ter se tornado um fator altamente desestabilizador. Ela traz desafios de segurança complexos para não apenas os tomadores de decisão de cada nação, mas também para o futuro da humanidade. Além disso, como nos manteremos no controle de um sistema inteligente, complexo, se às vezes nem conseguimos saber por que ele está apresentando certos resultados, como é o caso de Deep Learning? Autonomous weapons have been described as the third revolution in warfare, after gunpowder and nuclear bombs. They could mount rapid, devastating attacks on a huge scale.
Thousands of experts, including Elon Musk and Stephen Hawking, have signed an open letter calling for a ban on the weapons. They say drones that can autonomously find and eliminate people meeting certain criteria are feasible within years, not decades. But calls for a ban have been rejected by the world's 10 largest military powers. And Musk has warned that international competition for AI superiority is the most likely cause of World War III. So, do we have a recipe for disaster? Let's start with the current situation. During Obama's presidency, the number of American troops in war zones dropped by around 90%, but there were 10 times more drone strikes. Russia has multiple unmanned drone tanks in development and completely autonomous armed vehicles guarding missile bases. America plans to enable its Abrams tanks to control robotic wingman vehicles to attack the enemy while protecting the manned tank. It is also considering a remote-controlled version of the high-speed Ripsaw vehicle. Air power is already used with relative impunity, and soon the fighters will use AI to control drone wingmen, able to carry weapons, test air defenses, and keep human pilots even further from danger. Around the world, anti-ballistic missile defenses and drones are diminishing nuclear deterrence. This is the US Navy's new unmanned ship, designed to hunt submarines and launch surface weapons. It will cost around $20,000 per day to operate, compared to $700,000 per day for a manned destroyer. In a simulation test with the Air Force Research Lab, AI drones repeatedly defeated a human pilot. Former Air Force battle manager Gene Lee tried and failed to hit the drones and was destroyed by them every time. He said they seemed to be aware of his intentions and reacted instantly to his movements and attacks. Autonomous weapons would be cheap to mass produce and may become available to terrorists and dictators on the black market. A recent report by the US Defense Science Board called for immediate action to accelerate military AI development and understand the capabilities of other powers. It also noted that commercial drones are rapidly improving and private AI firms are well ahead of the military. Some argue AI will reduce accidental casualties by making fewer mistakes. If a soldier believes someone is a threat, their life depends on making a quick decision. A robot, on the other hand, could react a fraction of a second before it's fired on, or even wait until it's attacked. But the weapons could also be extremely effective at assassinations, subduing populations, and selectively killing particular ethnic groups. The second revolution in warfare brought the world close to World War III with the Cuban Missile Crisis. The third revolution may be even more volatile.